Ian, muito obrigado por atender aqui mais uma vez o Manhã Bandeirantes. Infelizmente, as notícias que a gente recebeu dessas últimas horas não são nada animadoras. Eu, pelo menos, e acho que muita gente, viu um fiozinho de esperança, uma luzinha no fim do túnel com esses corredores humanitários que foram aprovados, mas o resultado não foi o esperado, né, Ian? Muito boa tarde para você. Olá, boa tarde. Bom dia aí no Brasil, né? Eu estava num deles agora, viu, aqui em Irpin, acompanhei a retirada de civis que estão saindo dessa pequena cidade aqui no entorno de Kiev. A situação é bastante complicada, muita gente com medo de sair de suas casas e as forças ucranianas têm dificuldade para evacuar essas pessoas por conta exatamente disso, de uma falta de garantia ou falta de certeza de que os corredores continuarão abertos sem ataques, né? O que a gente viu ontem foi muito duro, mas tinha bastante gente saindo hoje, viu? Bastante gente saiu daqui de Irpin em direção a Kiev, principalmente na manhã de hoje. Ô Ian, esse fracasso, acho que dá para chamar assim, né, desses corredores, pelo menos até agora, você está acompanhando um deles agora, parece que o que você está vendo é alentador, mas houve cenas terríveis mesmo, de pessoas que acreditaram no corredor e acabaram sendo alvo de ataques. Isso já era esperado que não funcionasse na plenitude esses corredores humanitários, ou isso foi uma surpresa para todos? Olha, cessar fogo é sempre uma coisa muito complicada, né? Eu já acompanhei alguns fogos e vi vários deles falharem, porque, enfim, é difícil, um acusa o outro e faz um disparo, mas o que está parecendo é que a Rússia não quer permitir que haja esses corredores em direção à Ucrânia. Eles agora dizem que vão abrir corredores em direção ao território russo, ao território da Bielorrússia, né? Eu acho que havia expectativa de que esses corredores de fato funcionassem, mas o que tudo indica é que a gente não vai ter uma certeza ainda se isso vai acontecer ou não nos próximos dias, né? Tá todo mundo com muito medo nesse momento de deixar as regiões que estão com medo de serem bombardeadas. As notícias que chegam de Mariupol, no sul da Ucrânia, né, são de que os corredores lá também foram bombardeados por tropas russas. Aqui também aconteceu essa cena lamentável de ontem, né? Um morteiro acabou matando uma família. Enfim, tudo isso é impossível de prever, eu diria, né? A gente não consegue saber exatamente o que vai acontecer. A expectativa é de que o bom senso prevaleça, né? É difícil, né? A gente tem visto as manifestações de um lado e de outro. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, mostrando a sua insatisfação, a sua descrença, pelo menos pelo que eu vi, na intenção da Rússia de fato implantar um cessar-fogo, de chegar a um acordo minimamente razoável. Então fica difícil acreditar. Hoje tem mais uma rodada, né, de negociação. Que se espera, hein? O que dá para esperar, Ian? Porque eu fico pensando, você tem uma experiência enorme, né? É tudo muito difícil, é tudo meio na base da especulação. Mas parece pouco provável hoje, não sei se você concorda, Ian, que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceite qualquer coisa que não seja ou anexação da Ucrânia, ou mesmo a instalação de o que se fala de um governo fantoche, marionete ali, né? Não me parece que haja qualquer termo de negociação menor que isso para a Rússia. É o que parece, é o que ele vem dizendo, né? O que ele vem indicando de que ele não vai ceder enquanto não alcançar todos os seus objetivos. E um dos seus objetivos principais é de que, primeiro, a Ucrânia reconheça que a Crimeia pertence à Rússia, e segundo, que a Ucrânia se desmilitarize, digamos assim, e não aceite integrar a OTAN. É pouco provável que tenha um acordo definitivo sobre essa guerra nessa reunião de hoje, mas podem haver avanços, podem haver algum tipo de melhora da situação, mas enfim, como você disse, é tudo pura especulação, impossível prever qualquer coisa nessa altura do campeonato, né? Mas tudo indica que não, que a guerra não vai parar agora. É isso. Aliás, só para a gente encerrar,
agradecendo muito a sua presença aqui, Ian. A gente conversava agora há pouco com o Jamil Chad, também muito experiente, tanto quanto você, enfim, nesse tipo de cobertura, e ele dizia o seguinte: o corredor humanitário é bom, enfim, ele garante vida, a saída de mulheres e crianças, é verdade. Mas na análise do Jamil, não sei se você pensa assim também, Ian, quando se instala corredores humanitários, isso leva a crer que a guerra está longe de chegar ao fim. Sem dúvida. O corredor humanitário é só uma saída paliativa para reduzir o número de vítimas civis, né? Mas não significa em absoluto que há algum tipo de entendimento em direção ao fim de uma guerra. É só uma medida paliativa e exatamente isso. Indica que a situação vai só piorar, sem dúvida, né? E há uma tentativa coletiva daí para reduzir o número de vítimas civis, mas é um indicativo de que vai ter mais violência, sem dúvida. E só para encerrar mesmo, prometo agora de verdade, as reações internas, as sanções internacionais da Europa, as reações internas na Rússia são aquelas que já se imaginava, né? Não sei se dá para dizer que o presidente Vladimir Putin está se sentindo isolado, não sei. Internamente a gente não sabe dizer. Mas lógico que no mundo ele está completamente isolado. Você acha que antes de qualquer solução no campo de batalha, no confronto, no fronte aí na Ucrânia, alguma solução ou algo próximo disso pode vir da própria Rússia, a partir das pressões que Vladimir Putin pode vir a sofrer, Ian? Olha, é preciso lembrar que o Putin, apesar de estar contando agora, ter perdido um pouco do seu capital político, digamos assim, por ter agredido a Ucrânia, o Putin é um líder muito forte internamente, né? Foi o Putin que conseguiu retornar, trazer a Rússia novamente a um patamar de potência ou de quase potência, né? E a gente precisa entender que na Rússia, e em parte do mundo não ocidental, as pressões ocidentais fazem muito eco no Ocidente, não necessariamente no resto do mundo, né? Então, não sei se há uma mídia muito, a imprensa na Rússia é muito controlada, né? Não sei se está gerando um impacto tão grande assim na Rússia. Eu não sei, eu não estou acompanhando tanto, eu estou aqui na Ucrânia, acompanhando a movimentação aqui. Não sei exatamente como está a situação por lá, mas preciso lembrar que o Putin é um sujeito forte na Rússia, né? Ele é um líder que fez uma troca, uma troca com a população russa, ofereceu estabilidade política, ofereceu estabilidade econômica em troca de menos liberdade individual, de um Estado democrático de direito muito frágil, fragilizou demais o Estado democrático de direito, as garantias legais, mas a população russa parecia estar muito feliz com essa troca, viu? Eu acho que às vezes a gente idealiza demais no Ocidente a ideia de uma democracia liberal em que os direitos individuais são mais importantes do que tudo. Em parte do mundo, essa não é uma verdade. As pessoas preferem ter estabilidade, segurança, preferem ter uma vida com condições melhores do que simplesmente ter liberdade. Infelizmente, essa é uma realidade em diferentes partes do mundo, né? É isso, é verdade. E até porque também, né, essa liberdade absoluta que é vendida no Ocidente nem sempre é entregue, né? Nem sempre essa liberdade é absoluta também. Ian? Depende muito de quanto você tem no banco e da sua cor de pele, né? Depende. Porque se você for negro no Brasil, com certeza você tem bem menos liberdade do que uma pessoa branca, loira de olhos azuis. Isso é uma verdade também, infelizmente, né? Aliás, só para voltar no início da nossa conversa, não quero tomar seu tempo aqui, mas o nosso deputado Arthur Duval, o tal do Mamãe Falei, que você deve ter ouvido falar dele, quem não conhecia, conheceu agora, né? Quem nunca tinha ouvido falar dele, conheceu dessa forma com que ele se mostrou nesse áudio que foi vazado. Ele é um pouco um símbolo disso, né? De como as pessoas são tratadas dependendo da cor e do dinheiro, né? Porque, segundo ele, as mulheres da Ucrânia são fáceis porque são pobres, né? Então acho que isso mostra um pouco como é que é a liberdade nossa aqui ocidental. Ô Ian, obrigado pela presença aqui, boa sorte para você e bom trabalho. Eu que agradeço a atenção, o espaço, muito obrigado. Bom dia para todo mundo no Brasil, boa semana para todo mundo. Valeu. Ian Boechat.